Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Queremos mandar um abraço especial para você que nos acompanha aqui em Ribeirão Preto, principalmente através da TV, também através das redes sociais, do Facebook. E mais especial ainda, para você que me segue através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Bugalho. O Dr. Gustavo Rucinoli Bugalho, ele é meu colega advogado especializado em Direito Administrativo, Eleitoral e em Relações Governamentais. Ele também é consultor jurídico e possui banca própria aqui mesmo, em Ribeirão. A nossa pauta de hoje: mini-reforma e pré-campanha eleitoral. O ADV Jus está no ar. Fique aqui conosco. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui. Isso muito nos honra. Eu que agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar presente aqui no ADV Jus. Tá certo, doutor. Nosso assunto, um assunto aí que está, assim, praticamente na linha de frente, na cabeça principalmente do pessoal que vai disputar as eleições, né? A Lei 13.165 de 2015, ela promoveu aí importantes alterações para o pleito que se avizinha. Tô certo, doutor? Exatamente. A Lei 13.165 mudou totalmente o processo eleitoral, ou melhor, a campanha eleitoral para 2016. Nós teremos, a partir desse ano, uma campanha totalmente diferente, que não vai permitir equívocos e que vai ser necessário que haja um intenso acompanhamento profissional, seja nas áreas de contabilidade ou direito. Todo cuidado vai ser pouco, né, doutor? Todo cuidado é pouco. Tá certo. Doutor, agora, como ficou, né, a questão do prazo para as filiações de convenções partidárias também? Bom, as filiações partidárias, para se fazer parte aí, para se disputar uma campanha, antes eram feitas até um ano antes das eleições. Esse ano passou a ser 6 meses antes. Portanto, quem quiser ser candidato nesse ano, dia 2 de outubro, nas eleições do dia 2 de outubro, teria que estar já filiado a um partido político até o dia 2 de abril desse ano. As convenções que antes eram do dia 10 ao dia 30 de junho, mudaram, foram um pouquinho lá para frente, agora são do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto de 2016. Até porque o registro de candidatura mudou, né, a respectiva data também. Certo. Então, para quem quer, já foi até o prazo, né, doutor? Exato. E com relação a esse assunto, assim, que é tão tênue, né, doutor? Financiamento de campanha. Bom, a questão do financiamento de campanha é uma das grandes questões que mudaram esse ano. Era permitido que empresas, pessoas jurídicas, doassem até 2% do valor do faturamento bruto do ano anterior para a campanha eleitoral. Esse ano não. Esse ano o financiamento de campanha vai ser exclusivamente feito por pessoas físicas. Eu, você, o ouvinte, o telespectador, somente nós, pessoas naturais, poderemos fazer uma doação de até 10% do faturamento bruto, ou seja, declarado no exercício anterior para fins de imposto de renda. Doutor, inclusive agora tem também, além da vedação da própria lei, né, tem uma decisão da qual já se pronunciou lá o Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade das doações das empresas, né, a partidos e candidatos. Exatamente. Aliás, essa alteração da 13.165 nasceu a partir dessa polêmica. Né? O Supremo Tribunal Federal ele se pronunciou e, ao final desse julgamento, desse pronunciamento, houve já alteração legislativa, até para evitar uma insegurança jurídica, né? Certo. Doutor, o senhor acredita, ou pelos contatos que o senhor tem, ou às vezes até algum feedback de algum
pré-candidato, que isso vai trazer algum gravame, alguma dificuldade, alguma implicação maior para ele levar avante a candidatura, doutor? Não só acredito, mas já estou observando isso. Essa tem sido uma pré-campanha totalmente diferente, totalmente sui generis em relação às anteriores. A gente observa que os candidatos estão com medo, ou melhor, os pré-candidatos estão com medo de se lançar, de fazer compromissos, estão também com receio de que durante a campanha não vão conseguir financiamento suficiente, porque os próprios doadores, pessoas físicas, estão com receio de doar. Só que uma coisa eu digo, isso não vai impedir o chamado Caixa 2, infelizmente. Doutor Gustavo, e agora nesse mesmo viés aí, né? Como fica aí no caso de eventos no qual tem lá a presença do político e tem justamente a cobertura da imprensa? Como que é uma forma ideal para que o candidato, como ele deve se portar num evento, por exemplo? Bom, até o que acontece? O candidato, ou melhor, o pré-candidato, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Até ele ser aceito, escolhido em convenção, ele é pré-candidato. O pré-candidato, ele pode ainda participar de entrevistas, de programas televisivos como entrevistado e até se portar como pré-candidato. Ele pode mencionar, eu sou pré-candidato, eu tenho as propostas X ou Y, ele só não vai poder pedir voto, ainda que de uma maneira indireta, né? O famoso jeitinho brasileiro. Mas hoje se liberou essa possibilidade de, num evento, numa cobertura de evento, ele até mencionar uma condição de pré-candidato, desde que seja feita com parcimônia, é certo. Claro. Tem que ter cautela, né, doutor? Cautela sempre. É isso mesmo. Olha, meus amigos, nós vamos para um ligeiro intervalo. Antes, porém, eu quero fazer aí para você mostrar aqui, esse é o meu celular e no qual eu acesso o site aqui do ADVJus e eu estou disponibilizando para você, aliás, o ADVJus está disponível para você acessá-lo através do seu celular. É só você acessar o site www.advjus.net e também pelo celular você vai dispor aí de todo o conteúdo do nosso portal. Acesse. Ligeiro intervalo, voltamos já já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, hoje, para iniciar esse quadro, falaremos sobre a reforma da Previdência Social, um tema que está em evidência na grande imprensa e na boca da população, né? A reforma previdenciária, pauta do atual governo, ela precisa ser encarada com um pouco mais de atenção pela população. Bom, para começar o assunto, a gente pode dizer o quê? A reforma previdenciária, ela está sendo pauta, por quê? Porque existiria um déficit previdenciário, não é isso? Um déficit de receitas. Pois bem, pessoal, infelizmente, toda a grande mídia que veicula o déficit previdenciário não apresenta dados concretos desse déficit, né? Eu te diria que de tanto se repetir déficit, a maioria da população acaba acreditando na existência realmente de um grande déficit previdenciário. O ponto é o seguinte: grandes estudiosos, Associação Nacional dos Auditores Públicos Federais do Brasil, essa associação sem fins lucrativos, composta justamente pelos auditores fiscais responsáveis pela fiscalização da Receita,
né, da contribuição social, da contribuição previdenciária. Essa associação já faz um estudo do sistema de seguridade social há mais de 5 anos, tá? E está disponível no site www.anfip.org.br. Através dessa análise de números minuciosa, a Anfip afirma que não existe déficit. Não existiria o déficit da Previdência Social. E mais do que isso, ela prova com números a inexistência do déficit. O fato é o seguinte, a reforma ocorrerá, o atual presidente da República afirma e reafirma que essa reforma é necessária e eu acredito que ela seja necessária. Portanto, se você é contribuinte da Previdência Social, continue cumprindo com seus direitos, porque os seus, assim, dessa forma, restarão preservados, né? E atualmente o que está muito em voga é a tal da desaposentação, que ficará para uma próxima oportunidade. A desaposentação visa justamente fazer com que esses recolhimentos posteriores à aposentadoria sejam considerados em um novo cálculo. Tá ok, pessoal? Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje nós estamos recebendo o meu colega, advogado, Dr. Gustavo Bugalho. A nossa pauta de hoje é mini-reforma e pré-campanha eleitoral. Dr. Gustavo, foi alterado também, né, pela lei, evidentemente, o prazo para o registro dos candidatos e pelos partidos políticos e coligações nos cartórios. Sem ser redundante, a gente gostaria que o senhor deixasse isso sublinhado para o pessoal. Sim, o prazo para registro de candidatura hoje termina às 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. Passou desse período, já não há possibilidade de se registrar o candidato. Não existe possibilidade de recurso, de qualquer tipo de apelação? Não, existem algumas exceções, né? Quando o partido deixa, por algum motivo, de registrar um candidato, ele tem um prazo a mais para se candidatar, para se registrar. Existe a possibilidade, havendo mote ou necessidade de substituição de candidatos, consegue-se fazer a substituição até 20 dias antes da eleição. Antes, o prazo ele era a qualquer tempo, isso fazia com que ocorresse algumas fraudes eleitorais. Mas o prazo, regra geral, é o dia 15 de agosto. Tá certo, dia 15 ficou a data marcada, né, doutor? Agora foi também alterado ali, né, uma questão que não digo que foi alteração, mas uma questão que deixou a vontade de muita gente alterada, teve muitos que gostaram e outros não, doutor, foi com relação ao prazo da duração das campanhas, né? Justamente 10 dias menos do que na lei anterior, se eu não me engano. É isso, doutor? No caso da duração da campanha na televisão, na TV, caiu de 45 para 35 dias aproximadamente. Mas a duração mais grave, a diminuição mais grave que muita gente está, usando o popular, chiando, é justamente o tempo de duração da campanha, que caiu pela metade. De 90 dias caiu para 45 dias. Hoje o candidato, se ele não se preparar antes, não tiver uma equipe formada antes e uma estratégia muito bem feita, se ele tiver um erro de estratégia nesses 45 dias, não dá tempo de consertar, acabou-se uma campanha. Doutor, agora, sinceramente, entre nós, só fazendo um parênteses aqui da nossa pauta que é tão interessante, mas a gente, assim, no universo político aí que a gente acompanhou durante tantas eleições, tantas campanhas, será possível que realmente tenha, assim, uma eficácia para alguns candidatos? Porque às vezes a pessoa aparece ali um minutinho e fulano, será que surte realmente alguma vantagem, doutor? Em regra, o candidato que sai vitorioso, que ganha numa eleição, ele já começou bem antes a fazer um trabalho de marketing político, né? Não marketing eleitoral, que são outra coisas diferentes. Coisa, é verdade. Então, assim, aquele tempinho de 45 dias esse ano, e no caso das campanhas eleitorais na televisão, 35 dias, sem o horário eleitoral gratuito para vereador, agora só tem inserções, aquilo lá praticamente não tem maior efeito. Esse ano, especificamente, vai ser um ano da campanha
eleitoral através de rede social e do porta a porta. Certo. É o que o senhor falou. Agora, com muita força, chegou para ficar de uma maneira efetiva, é a rede social mesmo. Né? A rede social. Certo. E esse ano vai voltar com o tal do boca a boca, né? Como nunca. O candidato vai ter que gastar a sola de sapato. O vereador, praticamente uma opção para ele realmente vai ser essa daí, né? Principalmente o vereador. Exatamente, a sola de sapato e a segmentação. Aquele candidato a vereador que tentar buscar a cidade inteira sem uma segmentação por profissão ou por região da cidade, ele está fadado ao fracasso. Com certeza, é isso mesmo. Doutor, agora, puxa vida, né? A pessoa tem esse adágio popular, a política deixa com os políticos, né? Mas da forma como a lei ela aí está, atrelou praticamente a obrigação do contabilista, do contador. E ele pode, se não tiver uma atenção redobrada, ele pode entrar geralmente numa fria, hein? Sim, não só atenção como o contador, ele vai ter que ter um conhecimento muito grande da legislação eleitoral. Principalmente. Não adianta simplesmente procurar um contador, por mais competente que esse contador seja, se ele não tiver um conhecimento efetivo e não tiver um acompanhamento de uma assessoria jurídica ou contador para saber quais os limites do que ele pode e o que ele não pode fazer, quais as implicações, o candidato vai ter dor de cabeça e, consequentemente, o contador também. Poxa vida. E interessante, né, que observamos aí que existem muitos candidatos, a gente está falando nesse caso aqui do vereador, que não tem lá aquela condição monetária, às vezes tão expressiva para poder disputar um pleito. E isso aí representa um ônus a mais para ele. Isso vai representar um desafio maior, só que também esse ano as campanhas, pelo menos oficialmente, serão menores. Esse ano as campanhas serão pelo menos 30% menores do que a campanha de 2012. Então, a gente observa que sim, realmente, aquele candidato sem condições financeiras vai ter um desafio. Só que, ao mesmo tempo, mesmo aqueles candidatos que já tinham uma estrutura por trás, esse ano estão passando apertado para conseguirem já o apoio para futuros financiamentos. E eles podem ser tentados aí pelo Caixa 2, né, doutor? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Ok, intervalinho, voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Dr. Daniel Ronde, a gente sempre falando com o senhor, né? E a ARP agora preparando, já vai estar ligado, né, doutor? Para o nosso Baile do Rubi. Com toda certeza. Se preparem também. Agosto está chegando, dia 19 de agosto teremos o Baile do Rubi. É um baile que está sendo costurado com muito carinho, com muita dedicação. Aguardem as surpresas que terão dentro do baile. Já primeiro lote de convite não saiu ainda, mas já está esgotado. É até uma redundância falar isso, né? Mas nós imaginávamos um número inicial que já está superado pelas reservas. Então já mandamos rodar mais convites e o baile será com certeza um sucesso. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Bugalho. A nossa pauta, mini reforma e pré-campanha eleitoral. Assunto interessantíssimo para você aí que vai ser candidato nas próximas eleições ou mesmo que tenha alguém na família que vá aí concorrer ao pleito que está chegando. Estou indicando aí esse programa aqui com o Dr. Gustavo, ok? Doutor, agora uma questão também de bastante interesse, né? É uma inovação nessa eleição, que é a obrigatoriedade de se publicar as verbas recebidas
em até 72 horas do recebimento, doutor. Exatamente. É uma mudança bastante substancial e que vai pegar muita gente despreparada, inclusive profissionais que trabalham com contabilidade, com prestação de contas. Hoje, recebeu o dinheiro, em 72 horas tem que estar registrado e divulgado na internet. Poxa vida. Então, doutor, e somente na internet ou pode ser divulgada em outro meio ou em outro canal? Como que pode? Bom, a legislação ela deixa bem específica a previsão dessa divulgação ser feita pela internet. Eu me refiro a isso, doutor, porque lógico que nós estamos aqui em Ribeirão Preto, né? Mas temos aí tantas localidades que são assim bem distantes dos grandes centros e que, sem dúvida, provavelmente, às vezes o acesso, a dificuldade na internet pode ser um fator de complicação, tanto para candidato como para contador. Por isso que eu falei, se tem. Então, na legislação não tem nenhuma previsão. A legislação prevê especificamente a internet, mas é evidente que eu acredito que jurisprudencialmente, havendo uma situação que chegue a esse ponto, não vai ter um problema maior, né? É devidamente justificado. Certo. E a atenção com relação à fixação de qualquer coisa no bem público, doutor? Bem público está completamente vedado, nem pensar. Viaduto, nada. A não ser que o candidato queira ter emoção de sofrer uma representação e correr o risco de pagar uma multa que vai de 5 a 30 mil reais aproximadamente. Que não é pouquinho, né? Que não é pouco, considerando inclusive que, por exemplo, o Ribeirão Preto, a campanha de vereador vai custar no máximo 137 mil. Imagine 3 multas de 30 mil reais numa campanha Nossa dessa. Senhora. Doutor, e o dia específico da votação mesmo, né? O dia lá da eleição, onde a gente já tem aquele costume, aquele exagero, né, dos famosos santinhos. Tem alguma coisa que fala nesse sentido? A forração, né, que é aquele santinho em cima da hora, aquilo lá está proibido. Só que não existe proibição sem fiscalização. Não tem eficácia, né, doutor? Exatamente. É isso mesmo. Agora, a publicação, o senhor já falou aí que tem que ser na internet e tal, pode ser que às vezes um lugar muito longe aí existe uma exceção, o que não pode de jeito nenhum é extrapolar o prazo. Isso de maneira alguma, né? Passou do prazo, é considerado irregular a conta e, no caso da prestação de contas final, passou do prazo, é considerado como já reprovada. E nós temos 2 prazos aí, se eu entendi bem, da prestação? Nós temos a prestação parcial, né, que esse ano entrou até o dia 15 de setembro, tem que ser disponibilizado, né, tem que ser finalizado para que no dia 15 seja publicada a prestação de contas parcial do que foi feito de contrato e de doação entre o início da campanha, que é o dia 16 de agosto, e esse dia, né, o dia anterior aí ao dia 15 de setembro. Puxa. E depois tem, no prazo regulamentar, a prestação de contas final, normal, não mudou em nada. Precisa uma atenção redobrada, né, doutor? Porque nós estamos falando aí praticamente da primeira quinzena de setembro, né? A eleição é lá em outubro. Exatamente, precisa de uma atenção redobrada para evitar erros. Todos os recibos devem ser bem guardados, constando CNPJ, certinho, valor, tudo que dê para identificar o doador e o prestador de serviço. Se não tiver isso guardadinho, o candidato vai passar por apuros. Certo. Doutor, só para a gente deixar assim, para a pessoa tomar ciência mesmo, além da multa, tem qual mais outra implicação se ele não fizer? Bom, em regra, além da multa, pode haver aí, se ficar caracterizado algum tipo de abuso de poder, né? Pode haver aí cassação de registro, pode haver uma futura cassação de diploma, né? Tudo isso depende do caso concreto. É caso a caso, né, doutor? É caso a caso. Cada peculiaridade, né? Mas as implicações são graves. Certo. Doutor, agora por tudo o que falamos, né, observe isso aí que seja extremamente importante que o candidato tenha também uma assessoria jurídica, né, doutor? Sim, sim. Não é só importante, é fundamental. Esse ano mais do que nunca. Esse ano mais do que nunca, porque não existe ainda uma jurisprudência, não existe uma praxe dos atos realizados, do que pode e do que não pode fazer. É como se a gente começasse do zero.
o Tribunal Superior Eleitoral vai começar a julgar agora e, por isso, toda cautela é necessária e, logo, um acompanhamento especializado, e vou frisar novamente, especializado, é fundamental. Sem dúvida. Doutor, o que mais que a gente pode deixar consignado aí, principalmente, inclusive para colegas nossos da advocacia que pretendem disputar as eleições aí, que por um lapso meu talvez nós não abordamos aqui? Bom, eu quero deixar bem claro que tomem bastante cuidado, tenha bastante precaução no momento em que for para a rua, que for efetivamente buscar aí a sua campanha, e que faça principalmente com 2 palavrinhas que eu uso em todas as minhas palestras e aulas: planejamento e estratégia. Esse ano, o candidato e mesmo o advogado de candidato tem só um tiro. Se ele errar, os pássaros voam. Tá certo. Doutor Gustavo Bugalho, eu quero te agradecer imensamente a presença, fiquei extremamente honrado com a sua visita mais uma vez aqui no ADVJus. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz pelo convite. E sempre que me chamar, a gente está aqui presente. É sempre um prazer muito grande estar contigo. Tá certo, doutor. Olha, meus amigos, você pode novamente assistir esse programa com o Dr. Gustavo Bugalho. É só você acessar o nosso site www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjus.net. Ficamos por aqui, voltamos em breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.